Olá, hoje eu queria falar sobre ondas de rádio AM. A sigla AM quer dizer Amplitude Modulation, ou seja, é modulação em amplitude. O que quer dizer isso? Isso quer dizer que se você for olhar a onda de rádio que está vindo, você vai ver que tem um sinal de voz. Eu vou representar esse sinal de voz aqui em vermelho. Digamos que você pega uma seção desse sinal de voz, ele está assim. O que acontece? Quando esse sinal de voz ele é gravado aqui na rádio AM e ele vai ser transmitido, ele vai ser modulado numa senoide. Quer dizer que ele vai ser multiplicado por uma função seno, que ela varia assim. Então você vai acabar tendo um sinal mais ou menos assim. Ele vai acompanhar esse sinal de áudio. Aqui esse desenho aqui não ficou muito bom, mas é só para entender aqui o conceito. Mas primeiro nós temos que saber por que nós queremos modular o sinal em primeiro lugar, certo? Tem dois motivos basicamente. O primeiro motivo para você querer modular um sinal é que assim você consegue transmitir pelo ar várias rádios e elas não vão conflitar entre si. Porque cada rádio ela vai ser modulada numa senoide diferente. E daí o receptor, que vai ser o seu radinho de pilha em casa, ele vai escolher uma frequência específica que ele vai querer escutar. É que cada rádio vai modular o seu sinal em uma frequência diferente. E daí o receptor ele pode escolher qual tipo de frequência, qual faixa de frequência ele vai querer escutar. Porque a ideia é assim, se você for olhar aqui o que uma antena recebe de ondas eletromagnéticas, você for olhar especificamente no domínio da frequência, não do tempo, você vai ver que ondas de rádio elas funcionam mais ou menos assim. Você tem aqui uma rádio, você tem aqui outra rádio, você tem aqui outra rádio, e elas estão transmitindo aqui informação, certo? E daí você consegue, então, sintonizar no seu rádio. Se eu quero, por exemplo, a frequência que está aqui, por exemplo, que aqui é uma rádio, ou se eu quero uma frequência que está aqui, ou se eu quero uma frequência nessa faixa. Outra razão para a gente querer modular o sinal é que mesmo que se nós quiséssemos transmitir só uma rádio, se tivesse só uma rádio AM, e ela vai ser transmitida na frequência da voz mesmo. Nós sabemos que a frequência da voz, ela está, por exemplo, na faixa de 20 kHz. Essa é um tipo de frequência que o ouvido humano consegue escutar. Só que tem uma coisa, quando você transmite uma frequência assim, essa frequência de onda eletromagnética, ela vai ter um certo comprimento de onda. Porque se você for desenhar aqui uma onda eletromagnética, ela vai ter um comprimento de onda aqui, certo? Que é esse lambda aqui. Tem uma coisa que para você conseguir pegar com uma antena, detectar com uma antena um comprimento de onda, essa antena ela tem que ser pelo menos do tamanho de metade do lambda. Vamos calcular o tamanho dessa antena aqui. Nós sabemos que essa onda aqui ela se propaga na velocidade da luz, né, que é 300 mil metros por segundo, se eu não me engano. Mas se você fizer a conta aqui, você vai fazer aqui a velocidade da luz é igual a lambda f. Você isola o lambda com essa frequência aqui, você vai encontrar que esse comprimento de onda é da ordem de 15 km. Então quer dizer que você precisaria de uma antena de 7,5 km para conseguir captar esse sinal, que é uma coisa absurda também. Então é por isso que nós queremos também modular sinais, para conseguir até transmitir eles. Então modulando os sinais nós conseguimos primeiro transmitir eles e receber eles, e também nós conseguimos ainda escolher faixas que nós queremos escutar desse sinal. Tudo bem. Nesse vídeo aqui eu quero falar mais especificamente do tipo de onda AM DSB. Que o DSB quer dizer Double Side Band. Ou seja, é uma banda de dois lados. E você já vai entender o que quer dizer isso aqui. Mas esse aqui, o AM DSB, é o sinal que é usado atualmente, inclusive, para transmitir ondas de rádio AM. Mas tudo bem, vamos agora entender aqui o que quer dizer, como que é feita essa modulação no espectro de tempo e de frequência. Pois bem, vamos primeiro analisar aqui o que acontece no espectro de tempo. Como eu já disse, né, nós vamos ter que ter um sinal de mensagem, né?
que pode ser uma tensão ou uma corrente. Então esse aqui é o nosso sinal de mensagem. Ele vai ser multiplicado por uma onda portadora, que nós chamamos, que é nada mais que a nossa senoide. A cada rádio vai ter uma senoide de uma frequência diferente. A fórmula dessa onda portadora vai ser a seguinte: vai ser uma amplitude dessa onda portadora multiplicado por cosseno de ômega, ou 2πf, certo? 2πf t. Aqui nós usamos cosseno só por conveniência, porque daqui a pouco nós vamos ter que usar a transformada de Fourier, e daí se for feito com seno, o lado esquerdo vai ficar negativo, então é melhor com cosseno. Mas com seno daria a mesma coisa, só ficaria um pouco mais trabalhoso assim, digamos. Então o nosso sinal aqui da rádio, vou representar aqui por S de T, ele vai ter a seguinte fórmula. Ok, eu escrevi essa fórmula aqui, não se assusta muito com ela, que ela é bem simples na verdade. Aqui basicamente eu tenho aqui a minha onda portadora, certo? Aqui eu tenho aqui a amplitude dela, que eu só coloquei para cá. E esse negócio aqui no meio, eu falei que eu ia multiplicar aqui o sinal da mensagem pela onda portadora, certo? Só que aqui eu coloquei mais um aqui, eu coloquei uma constante aqui na frente. Esse Ka aqui vai ser um fator pelo qual eu vou aumentar ou diminuir um pouco a amplitude da minha mensagem sem distorcer ela, certo? Daqui a pouco você vai ver para que isso aqui serve. E esse 1 aqui, ele está aqui na frente, porque se eu desligar o sinal de mensagem, a onda vai continuar passando, a onda portadora, o cosseno. Porque pensa, se eu deixasse só o m de t aqui multiplicando, se o m fosse 0, o sinal ia zerar todo. Então isso aqui é feito só para você ter pelo menos o cosseno aqui. Então essa é a função desse mais um aqui. Agora esse Ka aqui que eu ia falar sobre ele está aqui porque nós temos que garantir que esse pedaço aqui da minha fórmula, ele vai ser sempre menor do que 1. Por que ele tem que ser menor do que 1? Eu vou ter que fazer isso porque eu tenho que evitar um negócio que se chama reversão de fase. Porque pensa bem, imagina aqui que eu vou colocar aqui esse sinal aqui que está dentro dos parênteses, e aqui eu tenho o sinal da minha mensagem, eu vou colocar ele para cá só para não ficar muito cheio aqui, que eu vou colocar outro gráfico aqui para comparar, mas imagina que eu tenho um sinal de mensagem que ele faz isso aqui. Aí eu vou multiplicar ele por um fator aqui e vou somar 1. E esse sinal aqui, ele multiplicado por esse fator, ele fica sempre menor do que 1, certo? Então ele somado com 1, ele nunca vai encostar aqui no 0, ele nunca vai passar esse eixo. Então ele vai ficar algo mais ou menos assim, só que em uma escala menor, certo? Então ele vai ficar mais ou menos isso assim. Qual que é a ideia de fazer isso? É que agora quando eu for fazer a multiplicação aqui pela minha senoide, a senoide ela assume valores positivos e negativos, então ele vai espelhar esse meu sinal aqui para baixo, e ele vai ficar aqui dentro, aqui oscilando. Agora eu vou mostrar aqui o que acontece se eu não deixar esse KAMT menor do que 1. Então digamos que eu tenho aqui outra versão aqui desse sinal, só que daí como esse KAMT é maior do que 1, em algum momento ele vai atravessar aqui essa linha aqui. Aqui está tudo no domínio do tempo, tá? Mas em algum momento ele vai acabar atravessando essa linha aqui, ele vai fazer algo assim. Aí o que acontece? Depois quando eu for multiplicar aqui pela senoide, eu vou refletir esse sinal aqui, né? Ele vai ficar algo mais ou menos assim. E daí eu vou colocar aqui a minha senoide, minha cossenoide. O que acontece? Quando eu chegar aqui, ele vai trocar a fase dele, tá percebendo? Então ele aqui ia estar subindo, né, digamos, e daí ele ia começar a descer. Aí aqui ele vai começar a subir, na verdade, em vez de descer. E daí ele vai trocar aqui, e daí depois ele vai trocar aqui de novo. Então eu acabo depois não conseguindo, do lado do meu receptor, recuperar direito essa mensagem. Porque eu não sei, por exemplo, se ele estava fazendo, por exemplo, isso aqui mesmo, ou se ele estava fazendo alguma coisa mais ou menos assim também. Entendeu? Eu não sei se é isso aqui ou se é isso aqui.
Então, por isso que isso aqui tem que ser sempre menor do que 1, para eu garantir que eu consiga depois recuperar sem ambiguidade a minha mensagem. Muito bem, agora vamos analisar aqui o que acontece com esse meu sinal aqui, esse sinal S, no domínio da frequência. Daí dá para ver algumas coisas mais interessantes sobre ele. Então eu vou querer calcular a transformada de Fourier desse sinal aqui. Para isso eu vou começar expandindo ele. Se eu expandir esse sinal aqui, eu vou multiplicar aqui por cosseno, certo? Vai ficar algo do tipo S de t é igual a... esse sinal ele vai ficar algo desse tipo aqui. Aí para eu continuar preparando isso aqui para transformada de Fourier, eu vou ter que me lembrar daquela propriedade do Euler, que eu posso expressar cossenos e senos em funções de exponenciais, que vinha lá daquela fórmula lá do E na J θ igual a cosseno θ mais J seno θ. Pois bem, então a partir disso, eu sei que eu consigo expressar cosseno. Nesse caso aqui eu já vou escrever direto aqui o meu cosseno, que é 2πfct, certo? Que é igual a 1 sobre 2 a exponencial de J2πfct mais a exponencial de E a menos J2πfct. Aqui tem um 2 aqui também, né? Eu não coloquei, mas tem um 2 aqui. Então eu vou até fazer aqui passo a passo, aqui, né? Aplicando esse cosseno aqui. Eu vou chegar nessa expressão aqui, certo? Dessa expressão para cá eu só apliquei de novo essa substituição aqui. Então eu agora posso finalmente fazer minha transformada de Fourier. Para fazer a transformada de Fourier, eu vou ter que me lembrar da transformada da exponencial e eu também vou ter que fazer uma transformada aqui dessa função genérica aqui, do meu m de t, que é a mensagem que no final das contas eu quero transmitir. Então são duas propriedades. Primeiro aqui que a transformada dessa exponencial é apenas o impulso, certo? A função de Dirac deslocada aqui no tempo, né? Numa frequência. Nessa frequência aqui, que é a frequência da minha portadora. Isso aqui eu vou usar nessas aqui. Imagina que o meu sinal aqui, o m de t, ele tem uma transformada em mão de t. Em mão de f, na verdade, né? Se eu estou multiplicando ela aqui por um exponencial, eu estou multiplicando, na verdade, ela por um impulso, certo? E isso aqui vai fazer apenas com que ele se desloque aqui no campo da frequência. Então eu vou escrever aqui que então esse m de t, se o m de t tem transformada em m de f, então m de t multiplicado por uma exponencial, nesse caso a exponencial é jπfct, ele vai ter uma transformada, a mesma transformada do m de f, só que deslocada aqui no domínio da frequência. Então vai ficar m de f menos essa frequência aqui da minha portadora. Então, aplicando essa transformada aqui, aplicando a transformada de Fourier nessa expressão zona aqui, eu vou chegar aqui que o meu sinal agora, o São de t, não, São de f, eu vou chegar aqui nessa expressão aqui, finalmente. Tudo bem, não se assusta muito que agora nós vamos discutir isso aqui graficamente. Vai ficar bem claro, eu espero. Mas basicamente, na verdade, já vamos fazer o gráfico disso aqui. Então, o que eu tenho aqui basicamente? Aqui tem uma chave aqui. Então, o que eu tenho basicamente? Eu tenho aqui dois impulsos, né? Esses dois impulsos, eles estão deslocados aqui na minha frequência da portadora. E eles estão aqui escalonados aqui por um fator AC, que é a amplitude da portadora sobre 2. Então, eu vou desenhar aqui eles aqui no eixo aqui da frequência, né? Desenhar ele aqui bem grande aqui, né? Aqui é a frequência, aqui é o zero, né? E aqui é a amplitude, né? Então ele está aqui, eu vou ter um impulso bem aqui, na frequência negativa, né? E um outro aqui na frequência positiva,
que na verdade isso aqui é só uma coisa matemática, né? A frequência negativa é uma coisa matemática, ele não tem interpretação física. Na prática aqui a gente só vai ver a parte positiva, mas aqui a fórmula tem os dois, né? É só um espelho, né? Então aqui está menos a frequência da portadora e aqui está mais a frequência da portadora, da minha portadora de rádio. Eles aqui têm uma altura, na verdade altura não, que eles são infinitos, mas eles têm uma área de AC sobre 2, porque o impulso ele tem amplitude infinita, mas ele tem área de 1, só que aqui então ele tem área de AC sobre 2, porque está multiplicando. E aqui, isso aqui é os meus impulsos, e aqui eu vou ter aqui o sinal da minha mensagem, certo? Então vamos pensar aqui, né? Se eu tivesse aqui, por exemplo, se eu tivesse sem multiplicar essa, sem fazer essa, se eu não tivesse feito essa multiplicação aqui das senoides aqui, a minha mensagem, digamos que ela teria uma resposta em frequência assim. Aqui é qualquer coisa aqui, né? Isso aqui é a minha mensagem aqui em frequência, né? Aí ela vai ser aqui escalonada para cá e para cá. Então ela vai ficar refletida aqui assim. Aqui está aqui a minha mensagem. E aqui do outro lado também. Que na verdade aqui tem um erro conceitual aqui que eu acabei de fazer. Que na verdade isso aqui vai ser simétrico, né? Porque aqui tem a frequência negativa e a positiva é a simétrica dela. Olha só. Mas vamos imaginar aqui que isso aqui está simétrico. Eu vou tentar aqui consertar aqui de algum jeito. Pronto, acho que ficou bom assim. Mas ela isso aqui é simétrico, né? Se eu soubesse desenhar, eu vou provavelmente colocar aqui uma foto aqui de um desenho melhor disso aqui. Mas o importante aqui é que isso aqui é simétrico, né? Basicamente a minha mensagem é isso aqui. Só que aqui no meu domínio aqui da frequência, o que eu acabei transmitindo é essa parte positiva. E aqui eu transmiti ela aqui, a mensagem positiva aqui. E aqui eu transmiti ela espelhada aqui também, para o meu receptor. E aqui, é claro, ela também está aqui multiplicada por um fator de KAC sobre 2. Então é basicamente daqui que vem o nome do DSB. Lembra lá atrás? Double Sideband. É porque eu tenho a minha banda aqui dos dois lados aqui espelhado. Isso aqui, esse tipo de transmissão, se você parar para pensar, nós vamos ter um certo desperdício aqui de potência. Porque aqui eu estou transmitindo meio que duas vezes a minha mensagem, só que eu só vou aproveitar de um lado, certo? Esse lado aqui eu não precisava ter transmitido, que eu já conseguia reconstruir o meu sinal só com isso. E eu também estou transmitindo um impulso, certo? Na verdade, o máximo que eu consigo, assim, se for calcular, é que em potência aqui elétrica, eu gasto aproximadamente de 60% a 70% de potência só transmitindo a minha portadora, e o resto de potência eu gasto transmitindo a minha mensagem em si. Mesmo assim, esse sistema aqui ele é muito popular aqui ainda hoje, que ele é utilizado em rádios AM. Mas nós temos outros modos assim de modulação em amplitude. Por exemplo, tem o que é o AM-VSB, que ele era utilizado no Brasil até pouco tempo atrás para transmitir a imagem da televisão analógica, certo? Mas é isso aqui que é basicamente a forma que ainda funcionam as rádio AMs. Por que eles usam isso aqui? Porque acaba sendo muito fácil você conseguir fazer a modulação e a demodulação desse tipo de sinal. Basicamente, como que isso aqui é feito na prática? Você vai ter aqui na sua estação de rádio um gerador de onda senoidal da frequência que você precisa, certo? A FC é uma frequência altíssima. Ele vai ficar aqui em série aqui com o seu sinal de áudio, certo? Que é o M de T. Aqui no caso é o C de T, né? E ele vai ser ligado aqui num componente não linear, no caso um diodo, que tem uma região que ele vai fazer esse sinal aqui ao quadrado, certo? Então fica, nesse caso aqui, como aqui está em série, a tensão que está aqui é C de T mais M de T. Aí se eu fizer isso aqui ao quadrado, vai acabar tendo uma multiplicação aqui dos dois, certo? Que
fica... Isso aqui é o quadrado, né? Eu tô fazendo isso aqui tudo de uma forma bem grosseira agora, mas é só para entender mesmo, que na verdade acaba sendo um circuito mais complicado depois. Mas aqui, finalmente isso aqui eu vou conectar aqui isso aqui num resistor, que vai vir aqui a antena aqui, certo? E daí basicamente aqui eu tenho a transmissão aqui disso. Na verdade aqui ainda vai ter um filtro passa-faixa, que vai ser para filtrar essa frequência, para deixar só passar isso aqui. E daí vai transmitir aqui pela antena para o receptor. O receptor aqui, ele vai ter aqui a antena, que ele vai receber isso aqui. E daí o que ele vai fazer? Ele vai receber o sinal aqui no tempo. Ele vai estar a minha mensagem, só que ela vai estar toda modulada assim. Então ela vai estar isso aqui. Aí o que acontece? Ele vai só ter um filtro aqui para filtrar as frequências mais altas. E esse filtro aqui, ele vai precisar aqui desse diodo, né? Mas o filtro em si vai ser um capacitor aqui, que vai ser ligado aqui. E daí esse capacitor aqui, ele vai deixar passar a frequência alta, porque o capacitor em frequência alta é um curto, em frequência baixa ele é um aberto. E daí aqui toda essa frequência alta vai passar para cá, e vai vir para cá o meu sinal de áudio. E daí vai ter aqui amplificador, outras coisas aqui, e uma caixa de som para você ouvir o seu rádio. Então é basicamente isso.